Mais uma vez o quadro do Maluco Me Disse, entendeu? E dessa vez complementando a história do lobisomem da enseada. Do outro vídeo, né? Do outro vídeo. É, porque você soltou uma... que tem um maluco que te disse uma história também. A história que tem um lobisomem lá no bairro onde eu moro. Que é Ele já queria trazer no vídeo do anterior, do exatamente. lobisomem da enseada. Mas não, segura ele, filho. Cara, essa história é bizarra porque aconteceu com uma pessoa muito próxima, entendeu? Muito próxima minha, assim. E eu não consigo não acreditar nessa história, velho. Essa história é bizarríssima. O que acontece? Então para! Antes do nosso amigo continuar, vou pedir para você, se você quiser ouvir essa história, né, quiser aqui compartilhar com alguém, antes de a gente continuar com esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de compartilhar com a galera, manda um alô pro Bob aqui que tá do nosso lado. Nosso Bob aqui. O Renan tá... Lobisomem da O Renan, como ele passou por um momento esquisito com esse negócio de lobisomem, né? Então ele tá com medo do Bob ali que tá do lado dele. Exato, vai dar uma O Bob força. é um lobisomem streamer, amigo nosso. Ele faz streaming de noite na Twitch. Vai ser um outro lado. Team Wolf, né? Team Wolf. Team Wolf, né? Team Wolf. Então, galera, fica com a gente aqui que você vai ouvir a história do Renan. A história que o maluco disse pro Renan não é a história do Renan. Exatamente. A história que alguém disse pro Renan, o maluco disse pro Renan e vamos lá. Inclusive eu não era nascido quando esses fatos E como é que é a vinheta? Como é que é a vinheta? Aí é o seguinte, cara. Eu moro aqui em Angra dos Reis, aqui onde a gente mora, num bairro chamado Morro da Glória 2. E esse bairro, cara, o que acontece? Eu moro lá há muito tempo atrás e o meu avô, ele veio pra Angra ainda mais tempo ainda, quando ele era mais novo, antes dele ser... Era tudo mato ainda. Era tudo mato. Ele falava que... Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Então, ele falava que o mar, ele chegava ali na... O mar era até aqui onde é a rua principal do hospital, o antigo Sim, chegava ali naquela... Ali tinha uma praia. Perto do bombeiro ali, aquela rua zona assim, que eu esqueci o nome agora, da Parque das Palmeiras. Balneário, né? No balneário ali, o mar chegava ali. Então o que acontece? Ele veio aqui, ele tinha dinheiro para comprar o terreno aqui no morro onde a gente mora e lá nesse lugar. E ele comprou no morro justamente porque ele viu o mar, tá ligado? Ele falou, cara, o mar vem aqui e vocês empurraram o mar pra lá, uma hora que isso volta, tá ligado? Ele já veio com essa mentalidade. Tanto é que quando ele construiu lá o negócio lá de casa, ele fez uma estrutura pra, se tivesse, o pessoal fala, mas o deslizamento. Era pra descer em pé a casa. Ele fez uma estrutura assim, ele cavou até chegar na rocha fundamental do morro, tá ligado? Cavou pra caramba. A casa ali é sinistra, maluco. A casa ali é sinistra. Aí o que acontece? Nesse bairro que eu moro, tinha um cara que ele era bem de vida, trabalhava, tipo assim, tinha um emprego maneiro e tal, tinha família, tudo mais. Era uma pessoa normal que você viria na rua assim, normal, principalmente na década de 70, 60 ou 80, assim, você viria ele normal assim. Daí a mulher falou, não sei o que, tal, falava com todo mundo e tal. Uhum. Só que o que acontece? Esse cara teve um tempo que ele começou a ter problemas com a família dele. Problemas sérios, assim, de briga com a mulher e tal. Meio que mudar a personalidade dele, tá ligado? E aí a mulher abandonou o cara. Sempre tem uma mulher, né, cara? Não, a mulher abandona o cara entra em depressão, quando o cara tá no casamento muito tempo e tal. Sertanejo. Exatamente. Tipo assim, o cara ele ficou zoado, tá ligado? Porque ele é família, tá ligado? A família do cara se estruturou, então ele ficou muito abalado com isso. Aí ele começou a viver igual um mendigo, só que dentro de casa. Tipo assim, usava o banheiro, só que não era no banheiro, era na sala, entendeu? E esse tipo de coisa, andava mais sujo. Mas a esse ponto, cara... Mudou, transformou. O cara, ele começou a transformar a vida, e aí depois que a mulher largou, despencou tudo, tá ligado? Ele começou a brigar com a família antes já. E nessa época que ele começou a brigar com a família, começou a surgir uns mitos de que tinha
um lobisomem ali no morro ali. Pô, lobisomem, não sei o quê, ouvi um barulho esquisito, um uivo esquisito ali noite passada, tal, na lua cheia, beleza. E o que acontece? Sabe quando o cachorro ele balança a cabeça, assim, e o cachorro tem uma orelha grande, e você vê aquele barulho de orelha batendo? Uhum. Só que o que acontece? Era um barulho muito alto, exatamente assim, como se fosse uma palma, entendeu? Só que não era de mão batendo. Lembrava de orelha batendo, tá ligado? E o que acontece? Um dia, tá essa pessoa que me contou essa história, tava voltando com o filho dela pequeno, assim, de colo e tal. O filho dela de colo, assim. Voltando Mas essa pessoa também é então de lá, né? do morro. Essa história aconteceu, é bem bairrista mesmo, assim. Da galera do bairro. Lenda urbana. Tipo lenda urbana, assim, que aconteceu mesmo, assim. Lenda comunitária. Lenda comunitária, exatamente. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela tava voltando, tava chovendo e tal. E ela conhecia esse cara, que era o lobisomem. Era amigo da família e tal, assim. Peraí, mas esse cara é esse maluco? O lobisomem, ele... O que acontece? O lobisomem é esse cara que passou a ficar... Passou a ficar doido, passou a se comportar de maneira... A população começou a concordar que era ele, né? Então, o que acontece? Ninguém sabia que era ele. Ninguém sabia que era ele. Só sabia que ele começou a ter uma vida esquisita. Ele começou a ficar estranho. Aí o pessoal foi associando aquilo dali com os acontecimentos. Nem associava ainda. Só achava que ele era tipo... Pô, mano, o cara, tipo, entrou em depressão. Na época não tinha tanto esse negócio de depressão, mas, tipo, o cara ficou muito triste e tal, e a mulher largou ele, o cara, assim, já afundou na bebida, essas coisas. Tipo assim, era só um cara que tava ali. Aí o que acontece? Essa pessoa que me contou a história, ele era muito, o pai dessa pessoa era muito amigo desse cara que virava o lobisomem, entendeu? Aí, só que achou até estranho. Aí, um dia, a pessoa tava voltando pra casa com um bebê de colo, o filho dela, tava chovendo, tava de noite, e de repente ela deu de cara com esse maluco. Aí, fulano, tudo bem? E o cara não expressou reação, só ficou olhando assim. E esse fulano que virava o suposto... Pode ser lance de possessão também, né? Sim. Então, eu acredito que tem a ver com isso. Muitos desses casos assim de lenda tem a ver com essa parada, entendeu? Aí o que acontece? Esse fulano, o suposto lobisomem, ele conhecia essa pessoa desde criança, entendeu? E ela achou estranho ele não expressar reação, não cumprimentar, e ele só ficando assim, meio que crescendo, sabe? Sabe quando a pessoa, tipo assim, você vê a pessoa vai crescendo assim, tá ligado? Vai se aproximando, você tipo eu na academia, você Caraca, agora eu lembrei até de uma história que um maluco me disse. Que viu um cara crescer na frente dele. Essa história é mais uma pra gente contar. Tipo Slender, né? Por aí, cara. Aí o que acontece? Ela viu e falou com fulano e o fulano não expressou reação. Aí ela, poxa, achou esquisito, tá ligado? E ela foi embora, começou a meter o pé pra casa. E nisso, sabe quando você anda na rua e parece que tem alguém te perseguindo? E ela começou a ouvir os passos, assim, e como se tivesse alguém perseguindo ela. Ela, pô, bebê de colo, né, cara? Mano, acelerou. Até o neném corre, filho. Não, exato. Tá maluco? Deu 10 na pata, tá ligado? Meteu o pé. E ela, ouvindo os passos se aproximando, e começou os passos se aproximando. Tem um meme. Uma briga que aconteceu no estádio. Você já viu esse meme? Aí o maluco vai dar uma reportagem pra falar com a repórter. Eu vi criança de colo correndo. Foi bem isso, né? Foi nesse sentido, cara. Aí o que acontece? Ela começou a ouvir como se fosse... Sabe o bicho quando corre? O animal de quatro patas quando corre? Ela começou a ouvir essa parada. Começou a ouvir atrás dela. Aí, mano, pô, criança aqui, pô, vai pegar meu filho. Vazou-lhe. Aí quando chegou em casa, essa pessoa, ela conta... Agora você falou que ela percebeu que a criatura tava correndo atrás dela. Como se estivesse correndo atrás dela. Eu não sei se isso é real, mas eu já escutei uma história também com um outro maluco falou que ele passou por uma situação de uma criatura, tipo um lobisomem também correndo atrás dele, e ele fala que os lobisomens ele tem um ponto fraco para um dos lados. E aí, se eu não me engano, é pro lado direito.
E aí ele corre pro lado direito e a criatura não percebe ele. Pô, você não sabia não, mano. Opa, lá tem no caderninho. você- Anota aqui, Tinha eu trombado. Entendeu? Só que, pô, eu não vou nem olhar pra trás, né? Pô, Não, mas você vai ver eu correndo pro lado. aí, pô, Tá maluco? fica pegando com a Sai, bolinha sai, assim. sai. Não sei se isso é real não, mas eu já ouvi essa história, Tá cara. maluco. Cara, aí ela correu, conseguiu chegar em casa. E sabe quando. Bem negócio de filme mesmo, que você fecha a porta e o cara meio que bate na porta assim tentando abrir. Aham. Ela bateu, trancou a porta e a porta era. A porta, acho que era de madeira. Lovecraft pra caralho. Não, muito. Aí o que acontece? Ela começou a ouvir, tipo, arranhar a porta assim. Muito barulho de. Tipo, arranhando a porta, assim, arranhando Mas a ela porta. Quando ela abriu, era o Bob. Caraca, Rapaz, Deixa eu entrar, né? Deixa eu entrar também aqui. O Bob quero- correndo. Sai, mano. O Bob correndo também do lobisomem. Coitado do Bob, cara. Aí, o que acontece? Muita garra, assim, barulho de coisa arranhando a porta. E aí a coisa não conseguiu entrar, né? A coisa não conseguiu entrar na casa. E de repente a coisa solta um uivo. Tal. E. Amigo. Solta um uivo e. O que acontece? Aquele barulho. Acho que ele correu lá pra encerrar. Ele foi pra lá. Aqui eu não vou conseguir nada, vou pra encerrar. Se você não pescou que é encerrar, assiste outro vídeo. Exato. Aí, aquele barulho de palma batendo, só que de orelha. Ela ouviu assim, ó. Como se fosse a orelha batendo assim, ó. Batendo, fazendo palma. É isso, batendo assim. Só que muito alto, muito alto. Aí, o que acontece? Não, é engraçado que, assim, deixa eu entender. Primeiro ela viu o maluco, Encontrou o cara. encontrou o cara, viu o maluco se curvando. Meio que E daqui a pouco assim. uma criatura correndo atrás dela. Cara, era o maluco. Era o cara, não tinha como ser Não tinha outra, como. pessoa, tá ligado? Eu vou chamar um amigo meu ali pra correr atrás de você. Ou então o lobisomem teria atacado o cara, se não fosse, ao invés de correr atrás dela, porque ele tava apagado, tá ligado? Ou pode ser que o lobisomem estava atrás da criança, porque pode ser que eles ataquem os seres mais frágeis, entendeu? Pode ser isso também, de se alimentar do sangue da criança, pode dar parada meio ritual, tá ligado? Adrenochrome? Adrenochrome, amigo, Aí o que acontece? No dia seguinte, a pessoa abriu a porta e tava lá as garras, mano. A porta tava arranhada, como tivesse fincado de garra mesmo. Foi o Bob, pô. Foi o Bob que tava lá tentando entrar, Você né? não tava streamando nesse dia não, Bob? O Bob deveria estar fazendo uns cálculos matemáticos por ali, pô. Cara, e essa história é bizarra, porque tem uma continuação dela, eu não sei se foi nesse mesmo dia, eu não lembro agora a história ao certo, ou se foi no dia seguinte. E tem uma parada que diz o seguinte, quando você descobre quem é a pessoa, qual é a possível lobisomem, ela perde meio que o encanto dela, entendeu? Perde aquela maldição, entendeu? E a pessoa some e tal. E o que aconteceu? Teve um dia, eu não sei se foi nesse mesmo dia, tá? A história agora me fugiu a cabeça. Ou se foi um dia seguinte, que depois teve esse comentário, que, pô, teve uma coisa que correu atrás de mim, não sei o quê. Que teve os moradores foram atrás desse bicho, tipo a história da batata. Pra quem não viu aí, Foi mais ou menos uns 6 moradores? mais ou menos 6 moradores Se assim. você não sabe a história da batata da Ilha Grande, o que aconteceu lá na Ilha Grande, procura aí, tá na lista aí pra você poder assistir, Não, beleza? Aí as pessoas foram atrás. Foram atrás desse bicho de noite. Encontraram o bicho à noite e foram atrás, correram atrás dele, assim. Foram correndo atrás dele pra poder pegar o bicho, né? E tal, porque, pô, se o bicho ataca criança, é perigoso, pode um dia acabar alcançando alguém e tal. E foram pegar o bicho. E o bicho saiu em disparada, como se fosse um lobo-guará, assim, na altura de um lobo-guará, correndo, E ele, o que acontece? Ali no Morro da Glória, hoje em dia tem um muro de contenção, porque em 2011 desabou e tal ali. Mas antes não tinha esse muro de contenção. Era um mato fechado, cheio de árvore e tal. E esse bicho pulou ali o valão e saiu rolando. E, no caso, pra baixo? Pra baixo, do morro pra baixo, em direção ao balneário, assim. E ele rolou o valão, caiu no valão, rolou o valão. E o que acontece? No dia seguinte, esse cara que era um mendigão no morro, que tava passando por essa situação, que ficou um mendigão mesmo assim, ele apareceu todo ralado. Todo ralado mesmo, como se ele tivesse rolado o valão. Era ele, pô. Tá ligado? Era ele. Aí o que acontece? O nego começou a associar, o pessoal começou a associar a história desse cara com o lobisomem. Aí esse maluco depois sumiu, velho. Ele até Não faleceu e acredito, tal. não. O cara desapareceu, Sério, mano. mano? É bizarro.
Cara, essa história é muito bizarra, porque Será que ela então. ficou lendária lá no morro. Lendária. Vamos procurar alguém do balneário aí pra ver se a gente consegue descobrir Não. alguma história de lobisomem pro lado do exato. balneário. Não, com certeza deve ter alguém que sabe alguma história. Deve ter, cara. Deve Porque ter. é um bairro meio que interligado ali, né? E parece, cara, essa história do lobisomem é bizarra, porque você pergunta pras pessoas que viram essa situação, que conheceram essa pessoa. Pô, mas eu lembrei, acho que foi até com meu tio, você falou do lance das garras nas portas e coisa e tal. Eu lembrei que quando eu era criança, meu tio contava de uma história, que na época do Morro da Fortaleza. E. Fortaleza também é outro lugar caprichado, né? Sinistro também, tem várias histórias lá mesmo. E na época que eu morei lá, como criança, né, até a minha adolescência e tudo, meu tio ele contava que ele ouvia os barulhos e até que uma vez um barulho de garra arranhando a parede do quarto dele. E a casa ela tinha uns fundos, né, uma parte dos fundos, onde meu avô guardava alguns utensílios, bagulho. Alguém pedindo ferramenta emprestada. Né? Não sei. Aí assim, tinha essa lenda aí, essa lenda rola pra tudo que é canto de bairro aí. Galera, a gente não pode duvidar, Agora. mas Duvidar uma pessoa próxima e... duvidar ou não, eu acho que tem um caso na Bíblia, né? De lobisomem? Eu não lembro agora especificamente. Nabucodonosor? Ah, é verdade! É verdade! É verdade, ele ficou animalesco, ele ficou vivendo como um bicho, mano. Ele ficou vivendo como um bicho mesmo, por um bom... Foi o que? Uns anos, não foi? A galera que estuda aí essa área aí de sobrenatural, essas criaturas e coisa e tal, elas falam, né, da origem do lobisomem em relação ao Nabucodonosor e os vampiros em relação ao Caim, né? O Caim, pode crer, que o Caim seria o primeiro vampiro e tal. São histórias que vêm. Não quer dizer que isso tá... São contos, né? Sim, mas são relações que vêm da Que vem, uma fonte. a galera que traz ali aquela conspiração. Cara, e é engraçado essa parada do lobisomem, porque lobisomem é branco em todo lugar, essa parada. Todo lugar. Lobisomem. Toda cultura tem uma história de lobisomem, mano. Toda cultura tem uma história de lobisomem. Os índios têm as paradas de lobisomem também, os indígenas, né? Cara, Tem no Crepúsculo. Tem até no Crepúsculo. se eu te falar. Caraca. Se eu te falar que se eu não me engano, eu acho que é São Cristóvão, que quando ele foi retratado pela primeira vez, ele é retratado como um homem com cabeça de lobo. E aí tem umas histórias de umas criaturas atrás que elas eram assim, com cabeça de lobo. Será que ele era um cara Tem que um nome, tinha eu não parada, consigo mas ele lembrar. caçava, tipo, Eu não peixe, consigo lembrar, Caçador de lobos. eu não consigo lembrar o nome dessa raça aí que eu tô falando, entendeu? Mas, quando eu pra frente eu vou tentar dar uma pesquisada pra ver isso daí. Bom, galera, essa foi a história que o Renan trouxe. Que alguém disse pra ele, alguém muito próximo a ele, viveu um momento muito estranho. Né? Eu não queria ter vivido esse momento. Cara, é bizarro, mano. Você com filho de colo, Tá velho. louco, tá doido, cara. Tá doido. E assim, mexe com o imaginário da gente, faz com que a gente pense que possa ser real e que possa ser mentira. Não, isso é porque eu não contei as histórias da roça, que eu ia pra casa do meu tio, na infância. Mano, ali era... Tem mais história vindo aí, galera. Cara, porque a casa do meu tio, mano, era roça mesmo, no meio do nada. Tá ligado? Cara, você olhava pra noite, você... Sabe o que é você fechar o olho e você meio que você sente a escuridão? É você com o olho aberto você sentir isso. É um negócio que aterroriza. Entendeu? Dá um cagacinho. Não é uma Galera, coisa espero que maneira, vocês tenham gostado dessa história. Espero que vocês não tenham vivido essa história. Algo exato. assim. Se você curtiu, segue esse canal. Pedimos a vocês que vocês recomendem esse canal pra galera que gosta desses contos, dessas histórias meio esquisitas, né? Que podem ser reais ou não, mas que fazem com que a gente consiga debater, a gente consiga explanar essas histórias. Dá um curtir nesse vídeo aí, acho que merece o teu... Se você curtiu, né? Claro. Pode dar o dislike também se você não curtiu, então. Compartilha com quem você acha que deveria ouvir essa história. E, cara, se você tem uma história, algo bem
Escabroso. escabroso, cinematográfico. Se ficou curioso com as outras histórias que foi mencionado aqui, os vídeos estão por aí. Tem outras histórias. Hoje a gente está aqui gravando na barbearia do Nielsen de Souza. Ele cedeu esse espaço aqui pra gente poder gravar, então conseguimos colocar as nossas máscaras aqui, conseguimos mexer um pouquinho no vídeo dele. Até o Bob veio. Nosso amigo lobisomem da barbearia. Lobisomem streamer. É o garoto do futuro. Caraca, velho. Michael J. Fox. Caraca, velho. Então, galera, se você tem uma história meio que cabulosa igual essa, vou deixar o nosso e-mail do Nerd dos Reis aí. Manda um e-mail pra gente, ou então escreva no comentário assim, eu tenho uma história, eu vou te chamar aí pra gente trocar uma ideia. Tá bom? Instagram também, né? Tem o Nerd dos Reis. Tem o Nerd dos Reis no Instagram, tem o TikTok. Cara, tem na Twitch, eu faço live na Twitch. Então, e tem o canal. No canal nós temos uma guia lá, uma playlist chamada Cast dos Reis, onde é o nosso bate-papo nerd, a gente troca ideia com a galera e tal, vários temas. Então, continua seguindo. E compartilha, galera. Conto com vocês aí para o próximo vídeo. Falou? Valeu. Tchau, galera. Valeu!